Pronto, ativem aí que tá gravando. Sejam bem-vindas para esse encontro maravilhoso. Eu e meu café e o meu jejum, estou de jejum, iniciei ontem às 8 horas da noite. Então, estou de jejum. Hoje normalmente faço uma única refeição, que é o domingo, e como só na terça-feira, toda semana eu faço um jejum mais longo, de 36, 44 horas, depende aí da minha rotina. Pratico jejum intermitente já fazem 7 anos, desde que a minha filha tinha 3 anos de idade, eu comecei a praticar o jejum intermitente na minha vida. E quando eu comecei a praticar o jejum intermitente na minha vida, eu comecei a compartilhar isso com as outras pessoas de forma completamente natural. Eu chegava nas minhas redes sociais, no meu Instagram, que era na época de Pilates, porque eu sou professora de Pilates, sou formada em fisioterapia e sou formada em estética corporal e facial, entre outras coisas. Aí entra a medicina tradicional chinesa, entra a aromaterapia, entra a Ayurveda, entra as massagens relaxantes, enfim. Eu fiz uma vasta quantidade de cursos. Estou sempre me aprimorando e estudando. E aí, com a prática do jejum intermitente, comecei a ensinar as pessoas a fazerem jejum intermitente. A princípio, comecei com desafios e fui trazendo isso. Quando eu comecei a ver que as pessoas tinham muito resultado com o processo de jejum intermitente, né, eu comecei a fazer com que isso fosse mais e mais pessoas. Então, eu comecei a fazer desafios, eu comecei a fazer mentoria, eu comecei a fazer grupos, eu comecei a fazer consultoria, e eu entrei no mundo online e não saí mais. Ainda faço atendimentos presenciais, com certeza, porque isso a gente não perde, né? A gente consegue, na estética, clientes muito fiéis, e eles acompanham a gente. Na estética, meninas, eu estou desde os meus 14 anos. Foi o meu primeiro emprego como auxiliar de esteticista numa clínica que chamava Dicorp. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer ou se vocês já ouviram falar. Ela foi muito conhecida no mundo da estética. Ela foi a que pioneira trouxe a estética para o Brasil. Ela trouxe através do Gugu, lembra o Gugu, né, que faleceu há um tempo atrás? E tinha um programa que era Domingo Legal, vou falar assim como se você só tem jovens, tá bom? E aí, quando a gente começou a fazer participação no Gugu, com os tratamentos estéticos revolucionários, que as máquinas vinham lá da Itália, era tudo importado, os tratamentos. E aí as pessoas começaram a conhecer mais sobre esse mundo da estética. Óbvio que a massagem já existia, a drenagem, essas coisas já estavam presentes, mas essa revolução dos aparelhos, né, apareceu lá, e foi lá que eu comecei. E aí fui crescendo dentro da estética e fui fazendo cursos. Eu me formei pelo Senac em Santana, que é a professora Ivani, super conhecida também no mundo do Senac, enfim. Meninas, aí eu me formei, né? E fui evoluindo e crescendo, fazendo outros cursos. Aí fui fazer um curso superior de fisioterapia, porque eu sentia que eu precisava dar esse up. E no meio de tudo isso eu tinha um problema com a gordura, com o efeito sanfona. Eu nunca fui obesa, tá? De 100 e tralalás quilos. Ah, porque eu tinha 150 quilos e emagreci com jejum intermitente. Se eu falar isso, eu estou mentindo. Mas eu tinha um problema e era muito grave com a gordura localizada. Com a gordura localizada, com o efeito sanfona. E eu engordava, emagreci. E nesse meio tempo, eu tinha, né, alguns vícios. E esses vícios me deixavam com a saúde muito, muito precária. Então, eu bebia muito, eu comia muito. E aí eu fazia loucuras, dietas da moda, aquela coisa toda que a gente já conhece, muita ansiedade, né? Tinha picos de depressão, idas e vindas, emagrecia. Cheguei a pesar 84 quilos. Tenho 1,66 m. Então, isso fazia com que, sim, eu ficasse gordinha. E aí eu ia fazer as loucuras das minhas dietas e emagrecia todo esse peso.
né? E aí, o que acontecia? Eu ia depredando a minha saúde. Porque quanto mais dietas enlouquecedoras eu faço, mais eu vou deixar deficiente a minha parte hormonal. É por isso que as mulheradas, quando vão ficando mais velhas, têm tanta dificuldade de emagrecer. Uma, porque a gente tem toda a parte de oscilação hormonal, mas porque eu também deixei tudo isso muito deficiente por conta desse histórico. Isso ainda, se eu incluir nesse pacote os remédios que eu tomo para emagrecer. Eu não tomava medicamento para emagrecer porque eu sempre tive muito medo de morrer, de verdade. Quando eu lia na bula, eu sempre fui de ler bula, eu não tomo medicamento nenhum, tá, meninas? Desde que eu pratico jejum intermitente e vim para esse mundo da integrativa, da saúde, eu não tomo medicamento nenhum, nem dipirona. Não tomei vacina, tá? Eu sou dessa linha da integrativa, que eu cuido da minha imunidade, da minha saúde, para que ela cuide dos patógenos que vêm externos, tá? Então, eu não tomo, não sou a favor. É lógico que se precisar, a gente vai tomar, a gente não vai negligenciar, tá? Mas eu não tomo uma dipirona porque eu tô com dor de cabeça. Não, eu vou entender por que eu tô com dor de cabeça. Ah, eu tô com tal dor. Eu vou entender qual é a causa dessa dor e vou tratar ela. Eu não vou ficar me intoxicando sem ir na causa do meu problema, né? Lembra da árvore? Né? Essa árvore, ela vai dar os frutos dependendo das minhas raízes. Então, o que eu planto é o que eu colho. Então, essa é a base da integrativa. Eu sempre vou olhar as raízes para que eu tenha os frutos que eu quero. Combinado? Então, a partir disso, eu comecei a fazer o jejum intermitente com o intuito de emagrecer, que é tudo o que a nossa paciente quer. Ela quer emagrecer. Ela quer tirar aquela gordura que ela não consegue de jeito nenhum. Super te entendo, não tomo remédio também. Então, assim, tudo que ela quer é melhorar a silhueta, é emagrecer, é tirar aquela pochete que ela não consegue, aquele esculote que ela não consegue. E ela vai em busca disso, que é o que a gente quer. E a gente nunca está satisfeita, a gente sempre quer mais, a gente sempre quer melhorar. E é isso que a gente vai ofertar para o nosso paciente. E com o jejum intermitente integrado à estética, como que ele aconteceu? Porque aí eu vim aplicando jejum na minha vida, junto com todo esse processo, as minhas. Aí eu comecei a fazer todo o processo da integrativa, conheci a Renata, né? A Renata Trinca, né? Quem, né, a maioria de vocês aqui é aluna dela, mas quem não for, né? Só seguir lá no Instagram, vale muito a pena. Então, assim, a Renata, a gente se conheceu e eu aderi todos os cursos da Renata. Comecei a trocar muita figurinha com a Renata, a gente começou a ter uma afinidade ali. Renata é uma pessoa muito querida, ela é aquilo que ela é mesmo. E aí a gente começou a trocar várias figurinhas, conversar de várias coisas, e ela começou a falar, cá, monta um curso de jejum aplicado à estética, porque as meninas precisam aprender isso. As meninas precisam aprender isso. E foi exatamente assim que eu cheguei aqui, com incentivo e a ajuda da Renata, porque ela ficou me incentivando a tomar essa coragem e fazer isso. E montar um curso, meninas, é algo muito trabalhoso, né? E é muito, muito trabalhoso fazer isso. Né? Por quê? Porque a gente que está do lado de cá, a gente tem que ir afinco nos nossos estudos para trazer para vocês as melhores informações, porque vocês vão ensinar outras pessoas. Então, vocês precisam saber disso. Então, eu sou responsável por isso. Então, quando a gente senta aqui na frente para gravar uma aula, a gente tem que saber do que a gente está falando. A Deise, eu sou aluna da Renata, do RT Detox. O que é o RT Detox? Né? É um compilado de informações.
que a Renata traz para gente? O que a gente sabe que a Renata faz? A gente sabe que ela senta e estuda o que ela vai fazer. E é o que a gente faz para gravar uma aula. Então, para eu montar o curso Jejum Aplicado à Estética, eu sentei aqui atrás. Então, eu tive que tomar essa coragem. E, meninas, eu super incentivo vocês a fazerem o mesmo. Quando vocês aprenderem afinco a fazer o jejum, aplicar o jejum intermitente na vida de vocês e na vida da paciente de vocês, é aprender, começar a ensinar a fazer isso através de desafio, através de mentoria, através de consultoria. É trazer as pessoas para esse mundo online, atender, abranger. Às vezes vocês têm uma estética num espaço que é uma cidade pequena, né? A RT Detox Estética Integrativa. Acompanhei que ela te tirou da zona de conforto, exatamente, Adri. E ela é maravilhosa, né? Porque ela dá essa coragem. Ela fala, cara, eu tô aqui, eu fiz tudo isso, faz também. É possível, é possível. Porque, meninas, se a gente acredita em algo que dá resultado, que faz sentido e que modifica a vida das pessoas... Obrigada, Kelly. Então, quando eu faço isso, eu vou lá, aprendo algo, ensino algo que modifica a vida das pessoas. Qual é o desejo, um anseio que a gente tem dentro da gente? Que isso tome o mundo, que as pessoas conheçam isso. Só que as pessoas precisam conhecer da forma certa, da forma correta, elas precisam aprender a praticar isso de forma correta, porque jejum intermitente, a gente vai entender o que é isso hoje, tá? Eu vou explicar para vocês. Mas ela não é simplesmente parar de comer e passar fome. Não, jejum intermitente é uma gama de coisas. E não é só para emagrecer. Então, vocês vão entender isso também. Então, tem várias coisas que vão envolver o processo. Então, vocês precisam entender isso. Aí, quando vocês conseguem entender isso da forma certa, da forma correta, e começam a praticar da forma certa e correta, aí vocês começam a ver o paciente, a vida de vocês modificar, a vida do paciente de vocês modificar, aí vocês falam, caramba, eu preciso, todos os meus pacientes fazer isso, né? Eu preciso ensinar isso para eles, eles precisam fazer. Que além de ficarem clientes fiéis, estarem sempre com vocês, né, eles vão fazer com que outras pessoas também venham até vocês. É exatamente isso que a gente quer. Exatamente isso que a gente quer. Então, quando eu consegui emagrecer e manter o meu peso, sair do efeito sanfona, recuperar minha saúde, meninas, eu estava a um passo de ter doença autoimune. Um passo. Eu já tinha um risquinho lá. Tá? Eu já tinha uma falha. Eu lembro que na época eu conversei com o Dr. Hussein, falei para ele. Ele falou, você tem um risquinho? Recupera a sua saúde. Dr. Hussein que me introduziu no jejum intermitente, quando o jejum nem era mato. Ninguém conhecia jejum intermitente. Então, quando eu comecei a aplicar o jejum intermitente de forma correta, como restaurador de saúde e não emagrecimento, porque essa ficha vira, tá? Ela cai. Ela acontece. Putz, aí a coisa muda de figura. A coisa muda de figura. Pronto, emagreci e nunca mais engordei. E hoje eu como de tudo, tá, meninas? Dentro da integrativa, a gente preza várias coisas na alimentação. Mas a gente lembra que se a gente tem um saldo detox positivo, e aí eu como, eu consigo equilibrar isso aqui. Então, eu consigo comer um pão sem fazer com que isso prejudique a minha flora intestinal e eu passe mal. Só que nós temos escolhas, e aí a gente começa a fazer escolhas mais eficientes. E é isso que eu quero que vocês aprendam. A mudança, meninas, elas acontecem aqui, ó, dentro da nossa mente. E tudo isso que eu vou ensinar para vocês. Tá certo? Então, sim, foi muito bom sair dessa zona de conforto e estar aqui hoje com vocês.
E o primeiro passo que eu vou trazer para vocês hoje, meninas, é conhecer, sim, o jejum intermitente, né? Então, quando eu falo conhecer o jejum intermitente, qual que é a história que ele traz? Então, esses 5 passos que eu vou trazer para vocês, que eu quero que vocês tenham clareza do processo, é exatamente isso. Para que vocês entendam aonde que essa prática vai entrar aí dentro da estética. Porque aí quando eu comecei a ver que eu consigo fazer, eu vou trazer um sistema de vários que eu tenho, que acontece quando eu estou em estado não alimentado, que é o estado do jejum, que vai ajudar vocês na estética. Mas no curso eu falo vários, tá? No curso eu vou falar vários para vocês. Eu vou, depois, no final, eu vou compartilhar com vocês, vou abrir as inscrições para quem quiser dar o próximo passo, quiser se inscrever no curso Jejum Aplicado à Estética. Óbvio que eu vou falar disso para vocês, vou abrir as inscrições. E quem entra hoje vai ter o bônus, né, o presente de participar do workshop Esteticista de Elite, que eu quero transformar vocês em esteticista de atendimento de spa, né? E esteticista de luxo, sim, né? Porque vocês merecem que o paciente chegue e olhe e fale, meu Deus, que lugar é esse? Quem é essa mulher que vai cuidar de mim? Né? Porque a impressão, né, que fica, a primeira é tudo, não é verdade? Então, meninas, o primeiro passo que eu vou falar para vocês é conhecer o jejum intermitente. Então, vamos falar um pouquinho da história do jejum intermitente? Eu não vou falar, não vou estender muito nisso, não. Mas a gente precisa entender que é um padrão não alimentado, certo? Eu fico um período sem me alimentar, por isso que a gente chama de intermitente. Então, eu me alimento e não me alimento. E entendam que é diferente de passar fome, certo? Passar fome, meninas, é quando eu não tenho alimento, não tenho, tá? Então, tá, porque a África, tal lugar, não sei o que, passa fome, é diferente de jejum. Lá eles têm estresse, medo, lá eles têm outros processos hormonais da vida deles. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver, quando a gente fala de jejum intermitente, com religião e com política, porque aí tem fundos que eles estão buscando naquele momento, são coisas diferentes, tá? Jejum intermitente é de livre escolha, eu escolho quando eu paro de comer e escolho quando eu volto a comer. E eu tenho o alimento e eu escolho não comê-lo. Eu escolho. Isso vai gerar um estresse benéfico no meu sistema e é onde eu vou colher os benefícios. Não é um estresse de medo, de insegurança, de tristeza. É completamente diferente. Então, isso já é a primeira coisa que vocês precisam entender e que vocês também vão falar para o paciente de vocês. Jejum não é passar fome. Jejum não é dieta. Jejum não é uma estratégia alimentar. Jejum é um estilo de vida que nós já usávamos lá na pré-histórica, né? Na era histórica, lá, antes de aprender a cultivar alimento, antes do ser humano ir plantar e colher, a gente era o quê? Coletor e caçador, certo? A gente comia o que estava disponível, ou a gente exigia um grande gasto de energia para obter os nossos alimentos. E a gente passava várias horas sem comer. Então, não é que nem hoje. Hoje a gente come para fazer as coisas. Antigamente, a gente fazia as coisas para comer. A gente já ia fazer as coisas em jejum. Ia caçar em jejum, ia fazer, né? Se precisasse fugir, fazer alguma coisa, tudo era em jejum. E aí, as pessoas comiam depois e descansavam. Era ao contrário, né? O processo era ao contrário, né? Deixa eu mandar aqui, infelizmente. Deixa eu mandar aqui para as meninas de novo. Peraí, meninas.
Deixa eu ver se elas... Deixa eu dar uma acordada nesse povo aqui. Vou ver se o povo acorda. Vem, gente! Pronto. Então, meninas, a gente faz o processo ao contrário. Hoje a gente come, né? Para depois ir fazer as coisas. Inclusive, tem história de comer antes. Vai tomar café da manhã para ir trabalhar, vai comer para malhar, né? A gente sabe exatamente como é que são as coisas, né? As coisas funcionam exatamente desse jeito. Deixa eu ver aqui. Ah, isso faz toda a diferença para o cérebro. Isso mesmo, maravilhoso. Perfeito. E aí, meninas? E aí, atualmente, nós somos o quê? Sedentários, né? A gente come várias vezes ao dia. Às vezes não fazemos as opções mais assertivas. Aí isso faz com que o nosso corpo precise recorrer às reservas de energia. Ele não precisa, né, recorrer a essas reservas. Ele deixa tudo estocado lá, porque toda hora eu estou comendo. Os nossos ancestrais, meninas, não comiam de 3 em 3 horas. Muito menos faziam lanchinhos entre as refeições. Né? Hoje em dia é um comando muito grande, né? Come de 3 em 3 horas. Depois, isso tudo aconteceu depois da década de 60, tá? Quando a gente teve Revolução Industrial, quando a gente teve a guerra, muitos alimentos industrializados foram feitos para os soldados, porque estavam numa situação onde precisavam se alimentar e não tinha alimento. Naquela época não tinha geladeira, era tudo conservado no sal. Então foram feitas várias coisas na época da guerra. A geladeira foi uma delas, né? E aí começaram a conservar os alimentos. E aí os alimentos industrializados, muitos deles foram feitos na Segunda Guerra. Muitos que são conhecidos mundialmente foi porque foram para a guerra. Então, por quê? Porque eles duravam. Então, eles conseguiam ficar bastante dias lá se alimentando daquele alimento que não estragava. Então, muito disso foi feito nessa época. O café da manhã foi feito nessa época através do Kellogg's, do cereal matinal, que foi introduzido como a refeição principal do dia. Então, tudo isso começou ali. Outra coisa também que foi modificada nessa época, o trigo foi modificado nessa época, a população cresceu muito. Como a população cresceu muito, precisava de muito alimento, eles tinham medo que a população passasse fome. Então, essa história do glúten, né, do trigo, foi modificada naquela época. E sabe quanto foi modificado, meninas? 1%. Para que ele crescesse daquela forma, mais rápida. E esse 1% é que faz com que todo o processo inflamatório aconteça no nosso organismo. Porque esse 1% é que vai fazer com que eu não tenha a digestão dessa proteína. Por quê? Porque o que era natural agora não é mais. O que o meu organismo reconhecia como natural, ele não reconhece mais. Tá? E aí, tudo que ele não reconhecer como comida de verdade, como natural, eu vou automaticamente inflamar o meu sistema. Tá certo? Então, meninas, o jejum intermitente, ele é uma estratégia muito útil. Já foi provado que comer de 3 em 3 horas não é a melhor opção, tá? Pode funcionar? Pode funcionar. Mas o que mostra pra gente é que não é funcional. Certo? Jejum intermitente, então, não é uma dieta, é um estilo de vida. Ok? Então, essa ingestão aumentada aí de calorias, esse processo de não fazer atividade física. Aí, o que aconteceu com a nossa população? Obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardíacas, entre outras patologias. O jejum intermitente ajuda em todas as patologias, tá bom? Em todas as patologias.
O jejum intermitente, então, meninas, o que que acontece? Quando a gente fala intermitente, é que a gente começa-se a contar. Deixa eu ver o comentário aqui de vocês. Bom dia, Lana. Seja bem-vinda. A gente começa a contar o jejum intermitente a partir de 12 horas, tá bom? Antes disso, não é jejum intermitente. As pessoas com 8 horas sem se alimentar acham que fez jejum intermitente. Não. Tem que ser a partir de 12 horas e a gente conta como as horas noturnas de sono dentro do jejum intermitente. Até 24 horas a gente conta como jejum intermitente. A partir disso, a gente já começa a contar como jejum prolongado, jejum longo. A gente modifica o nome disso, tá? A gente já fala como jejum longo, jejum prolongado. Ai, Lana, que legal! Olha, Lana, ó, já aplico na minha clínica e funciona muito. Quero saber mais a respeito. Ai, eu quero você como a minha aluna, hein? Ai, que delícia, adoro. E aí, meninas, quando a gente começa, então, a falar de jejum intermitente, a partir de 12 horas, tá? E aí a gente vai chamar o tempo que a gente não come de janela fechada e quando a gente come janela aberta, janela alimentar, tá bom? Ele vai se tornar uma restrição calórica automática, não é programada, tá bom? E aí acaba sendo mais fácil e tendo mais benefícios. Então, eu vou acelerar o metabolismo, vou aumentar a sensibilidade à insulina, vou regular a pressão arterial, vou levar a uma otimização hormonal. E o jejum, ele afeta a mente também, tá? Ele melhora a concentração, diminui sintomas de depressão, de ansiedade. Né? Uma das meninas colocou lá no grupo agora, né, no RT Detox, falou, eu ando meio depressiva, né, com a história da lentilha lá. Então, assim, uma boa opção, fazer, né, jejum intermitente, regular a alimentação, trabalhar o processo através da nossa mente. Então, trazer o jejum intermitente para trazer para a gente essa consciência, porque o jejum intermitente traz uma consciência para a gente corporal, né, das nossas sensações, dos nossos sentimentos. Tá? A gente consegue fazer através do jejum intermitente essa melhora. Vendo vocês comentar aqui. Ai, linda, é isso mesmo. Então, meninas, eu preciso conhecer o jejum intermitente afinco, a fundo, para que eu possa passar isso para minha paciente. Quanto mais eu conhecer, mais segurança eu passo. Quanto mais segurança eu passo, mais a minha cliente confia em mim. Quando a minha paciente chega em mim e fala assim, eu tomo remédio para pressão arterial. Fiz as análises de exame dela, vi que ela não tem nada de comprometimento renal. Eu sei que essa pressão arterial está envolvida em má alimentação e maus hábitos. Eu viro para ela e falo, está preparada para fazer o desmame comigo para que eu tire o seu medicamento? Quando eu falo isso para ela, eu falo porque eu estou apta a fazer isso com você. Você está preparada? Ela fala para mim na hora, estou. Falo, se o seu médico chegar para você hoje e falar, não faça isso, você vai fazer mesmo assim? Porque eu garanto para você que a sua pressão alta hoje é referente aos seus maus hábitos. E com o jejum, eu vou reestruturar a sua saúde. Você topa? Ela fala, topo. Quando ela fala topo, ela está confiando em mim, pela segurança que eu passei para ela. E eu já fiz isso várias vezes. Não foi uma, nem duas. Meninas, eu já tirei remédio de tireoide, já regulei tireoide, já regulei pressão arterial e já regulei diabetes tipo 2 com jejum intermitente. Então, ela vem para você para emagrecer. A hora que ela começa a restaurar a saúde dela e para de tomar medicamento, ela pode fazer isso com o médico dela também. Tem médicos que são legais, viu, meninas?
Tem médicos que ela chega e fala, olha, doutor, estou fazendo jejum com acompanhamento, estou tendo esse resultado, e eu percebi que a minha pressão está diminuindo, né, que a minha... Então, assim, será que é possível? O médico fala, super possível, vamos fazer junto isso daqui, continua fazendo o que você está fazendo, que está dando certo. E a vida segue, tem médico que vai apoiar você também, tá? Vai ter médico que não vai apoiar, mas vai ter médico que vai. E a gente tem que estar preparada para isso, tá? É por isso que você tem que passar segurança para o seu paciente. Porque ela vai optar ou por você ou por ele. E se você estiver trazendo mais resultados do que o remédio que ela está tomando, ela vai ficar com você. Imagina, então, ela restaurar a saúde dela e junto à estética. E é o que a gente quer, porque a gente não quer ir na estética, certo? A gente quer a junção das coisas. A gente quer que o nosso paciente tenha resultado estético, mas que ele tenha uma saúde boa também, porque não adianta ser bela viola, né? Por fora, bela viola, por dentro, bolorento, não é? Então, a gente não quer isso para o nosso paciente. A gente quer que o nosso paciente tenha saúde também. É por isso que a gente está na integrativa. Que a gente olha o paciente como um todo. Né? A gente olha o histórico, a gente olha a história de vida do nosso paciente. É diferente de um paciente que engordou após a gestação de um que é gordo desde a adolescência. É diferente daquele que tem uma gordurinha pós-gestação, daquele que tem a gordurinha que está a vida inteira com ele ali, carregado. A pochete, né? São pessoas diferentes, então a gente precisa saber da história do nosso paciente, tem que ter escuta ativa. Nosso paciente fala, porque o jejum intermitente entra na vida do nosso paciente, não o nosso paciente entra na vida do jejum. Não, eu preciso saber da rotina dele, inserir o jejum na rotina dele, porque, meninas, tem que ser fácil de ser praticado. Se ser difícil de ser praticado, o paciente não faz. É igual o detox, a gente fala para ele, olha, é uma semana que você vai fazer de dedicação completa. Depois disso, ok, a gente vai continuar com a vida normal, mas ele precisa saber que naqueles 7 dias tem um desafio. E aí o que acontece? Se ele não estiver preparado, ele desiste. Eu já tive várias pacientes que desistiram no meio. Conseguem fazer só da segunda vez. Por quê? Porque elas não estão preparadas. Psicologicamente falando, porque o detox é muito mais psicológico do que qualquer outra coisa, meninas. Então, o jejum intermitente ele tem que ser de fácil aplicação, para que você consiga fazer a coisa acontecer. E ela pratique, aí ela começa a receber os benefícios, transforma isso como estilo de vida. Eu pratico jejum intermitente todos os dias da minha vida, desde que eu comecei. Todos os dias da minha vida. Não tem um dia que eu não pratico jejum. Até o dia que eu decido tomar café da manhã em família, eu faço jejum intermitente, nem que for de 12 horas, mas eu faço. E é isso que eu quero que vocês façam. Quero que vocês aprendam a praticar na vida de vocês. Alana, eu pratico a vida toda desde criança. Meu marido fala a mesma coisa. Criança pode fazer jejum intermitente? Não, meninas, criança não pode fazer jejum intermitente, tá? A partir de que idade? A partir da puberdade. Bom? Por que criança não pode fazer jejum intermitente? Porque nesse momento ele está em desenvolvimento. É a mesma coisa da gestação, é a mesma coisa da amamentação, tá? A criança, ela precisa se desenvolver nesse momento. Então, se a criança está acima do peso, precisando fazer alguma estratégia para emagrecer, a melhor estratégia que ela vai ter agora é educar a alimentação. E quem compra alimento para esta criança é você. Você que eu falo, os responsáveis por essa criança, tá? Quem é que fornece o alimento para ela? Os responsáveis por ela. Criança não tem dinheiro, criança não vai ao mercado.
criança que come o que os pais ofertam para ela. Então, você vai reeducar a alimentação dessa criança. Eu te garanto que em pouquíssimo tempo essa criança já vai estar dentro do peso pretendido para a idade dela. O metabolismo de criança é super acelerado, por isso que a frequência cardíaca dela é diferente do adulto. Então, ela vai ter resultado bem rápido. Tá? Entendeu? Então, como que eu vou quebrar o jejum intermitente, né? Isso eu vou falar mais para frente, tá bom? Então, vocês podem fazer exatamente dessa forma. Criança adapta ela a uma nova alimentação. Combinado? Não precisa fazer jejum. A gestante e a lactante também vai se preocupar com o desenvolvimento desse bebê. Ele precisa de nutriente. Então, você vai comer a quantidade que você precisa saciar a sua fome. Se o jejum acontecer de forma natural, ok, mas você não vai fazer jejum porque você não quer emagrecer na gravidez. Ou você não vai fazer jejum porque você quer emagrecer na amamentação. Porque a prioridade agora é o seu bebê. E se você estiver amamentando, estiver se alimentando bem, você não vai engordar na gestação, vai engordar o que você precisa engordar por conta do bebê. E se você estiver fazendo a alimentação correta depois da sua gestação, o que você engordou, você vai emagrecer muito rápido. Eu emagreci no meu... Tudo bem que eu engordei 30 quilos, tá, meninas, na minha gestação? Porque eu fiz tudo errado. Faria completamente diferente hoje. Mas porque hoje eu tenho outro conhecimento. Hoje a minha cabeça é outra, né? Então, eu emagreci no primeiro mês 12 quilos. 12 quilos. Então, assim, eu fiquei mais magra. Eu amamentei durante 2 anos e meio. Eu sou super a favor da amamentação. Então, eu amamentei durante 2 anos e meio. Eu emagreci, fiquei mais magra do que antes da gestação. E eu engordei tudo de novo, óbvio, né? Que eu ainda não tinha o conhecimento do jejum ainda. Mas, então, quando a gente se propõe, né, e se não tá amamentando, tudo bem. Você quer emagrecer, o que você engordou na gestação, aí ok, você vai para o jejum, tá? Mas nesse momento faz primeiro isso e regula a sua alimentação de novo, tá? Você quer trazer mais benefícios para esse momento, mesmo que você está amamentando e não está emagrecendo, então você ajusta a sua alimentação para você ter mais nutrientes. Alguma coisa aí está errada, a balança não está equilibrada. Então, eu tenho que aprender a fazer o jejum intermitente. Como faz o jejum? Quais são os protocolos? Qual a melhor indicação para o seu paciente? Eu preciso saber a idade, eu preciso saber o peso, eu preciso saber a composição corporal, eu preciso saber as patologias, eu preciso saber a história de vida. Porque senão não adianta nada ele começar a fazer o jejum intermitente e desistir no meio do caminho. Aí não dura. Né? Então, eu preciso entender que o jejum intermitente é um estilo de vida e que vai ser praticado durante o seu tratamento estético. Mas a hora que ela terminar o seu tratamento estético, caso ela venha terminar, porque ela está sempre fazendo alguma coisa com a gente, você continuar com essa prática do jejum na vida dela. Então, qual que é a melhor estratégia que você vai usar com que tratamento? Ela aplica todo dia, aplica durante o tratamento, antes do tratamento, depois do tratamento, ela vai para o tratamento em jejum. Tudo isso que eu preciso aprender para que ela saiba qual é o melhor jejum para ela e qual é o melhor jejum que eu vou aplicar para ela. Certo? No curso, no jejum aplicado à estética, eu ensino todos os protocolos e qual é o melhor para você aplicar na sua paciente. Porque isso é muito importante, é o que vai fazer a diferença no seu tratamento. Certo? Que é entender. Então, você tem um módulo lá de criolipólise. Qual é o tipo de criolipólise que você faz? Tratamento que você faz?
você vai saber qual é o jejum que você vai aplicar. Tem aquela que aplica o dia inteiro, tem aquela que aplica localizada, tem aquela que aplica em regiões separadas. Não difere a sua técnica, mas você precisa saber, através do processo bioquímico, qual é o jejum que você vai aplicar. Então, vocês precisam aprender a bioquímica certinha, correlacionada com o jejum, é claro, para que vocês tenham os melhores resultados. Se vocês não entenderem essa bioquímica, vocês não vão entender a mágica do jejum intermitente. E por que funciona dessa forma. Né? Porque é benéfico, né, para o nosso sistema. E aí eu vou aprender a aplicar esse jejum intermitente. Sempre tem que ter acompanhamento. Sempre. Porque o jejum, meninas, com acompanhamento, a sua paciente, quando inicia o processo de jejum, tem alguns sinais e sintomas que podem ocorrer com ela. Vai depender de como que ela está se alimentando, qual é o histórico dela, o que ela vem trazendo de vícios alimentares, mas ela pode ter algumas coisas que só você, que tem conhecimento, que estudou, vai poder falar para ela qual que é o melhor caminho que ela vai tomar para sair desses sinais e sintomas que ela está sentindo. Por exemplo, eu estou com uma cefaleia. Cefaleia e cãibra é uma das coisas mais comuns que acontece no início do jejum intermitente. Aí você fala para ela assim, ó, tá bom, você pode tomar água com sal. Tá, eu posso. Aí ela toma água com sal e não passa. E aí, o que você faz? Se ela falar para você, cara, passei mal, tive uma tontura, quase desmaiei, fazendo jejum intermitente. Putz, alguma coisa ela tá fazendo errado. Aí você não sabe o que é, você não sabe orientar ela. Entende que jejum intermitente não é só simplesmente ficar sem comer. É muito mais do que isso. E o que a gente quer? Eu quero, né? Com as meninas que já estão no curso, elas estão trazendo os casos para mim, né? E a gente está trabalhando juntas nos casos. E é isso que eu quero com vocês, tá, meninas? Vocês tragam os casos e a gente trabalha juntas. Quando elas trazem os casos, né, elas falam, ela quer emagrecer, não sei o que, não sei o que lá. Fazer assim, assim, assim. Mas olha aqui o exame dela. A hora que a gente vai ver o exame, sempre tem alguma coisa ali integrativa, paciente como um todo. Aí a gente olha ali o exame e fala, putz, a gente precisa melhorar nisso. A gente precisa fazer jejum longo. A gente vai ensinar essa paciente a fazer jejum longo. Você imagina, eu fiquei 90 dias, ou 90 dias não, 90 horas sem me alimentar, a semana passada. As pessoas olham isso, elas não acreditam, elas falam assim, mentira, você não ficou 3 dias sem comer nada. 3 dias e meio, porque eu fui comer na quinta, na hora do almoço. Fiquei 3 dias e meio sem comer absolutamente nada, nada. Era só água, café e chá que eu tomei, né? Diminui até o consumo de café. E aí, as pessoas olham e falam, não é possível. Mas por que eu faço isso? Porque eu quero ter mais disposição, mais foco. E tive. Fiz muito mais coisa, rendeu muito mais coisa no meu dia do que antes. Deixa eu ver o que vocês comentaram aqui. Ah, verdade. Então, eu tenho muito mais disso. E aí a gente precisa ensinar a nossa paciente a fazer jejum longo quando ela tem patologia envolvida. E como é que eu vou fazer isso? Uma pessoa que nunca ficou 12 horas sem se alimentar, como é que ela vai ficar 36? Como? Como ela vai passar? Eu não posso nem falar isso para ela, que é capaz dela nem começar. Mas eu começo a desafiar ela. Começo a trazer ela para mim. E ela começa a crescer, ela começa a crescer. Na hora que ela faz o primeiro, ela fala, caraca, mano, eu sou muito foda, cara. De 36 anos. Dá um empoderamento, você fala, cara, eu sou muito mais do que isso aqui, eu não vou perder mais por um pão, não.
Cara, eu fiquei 36 horas sem comer. E como que você vai aplicar isso na sua estética? Como é que você vai enfiar isso nesse meio, né, do seu espaço, do seu atendimento? Você vai na casa da sua cliente. Meninas, vocês podem aplicar em qualquer técnica, tá, de aparelho ou manual. Tá? Ah, eu só faço método não sei o que, método não sei o que lá, não tem problema. Ah, eu só atendo domicílio, não tem problema. Ah, eu só atendo um aparelho XYZ, não tem problema. É para a gente aplicar o jejum em qualquer técnica e a gente aprimorar o seu resultado, independente de qual técnica você estiver usando, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos inserir isso na avaliação, no primeiro contato com o nosso paciente, a gente já vai inserir essa conversa com ele, a gente já vai trazer essa explicação, a gente já vai trazer os benefícios que isso traz, e aí a gente vai fazer todo esse processo acontecer ali, nesse primeiro contato que a gente tiver com ele. E aí a gente vai inserir isso já no nosso primeiro momento ali da avaliação. É lógico que sem assustar o nosso paciente. A gente vai perguntar se ele já conhece o jejum, se ele já viu o jejum alguma vez, se ele já praticou alguma vez na vida dele. E aí a gente vai começar a trazer o jejum dessa forma. E eu vou sempre instigar vocês, incentivar vocês a praticar na vida de vocês, porque o que vocês passam é muito importante para vocês saberem também que o paciente de vocês vai passar. Não é uma regra, mas você vai entender o que é fome, você vai entender o que é saciedade, você vai entender né, a limpeza do paladar, a diminuição da vontade de comer doce, a diminuição da ansiedade, e tudo isso vai estar dentro de você. E quando você passa isso para o paciente, ele fala, meu Deus, eu quero isso para mim também. Deixa eu ver. A Kellen, ó, eu já estou 35 dias sem trigo e às 9 horas e 36 horas de jejum, estou viva, nunca imaginei sem o meu pão e nem sem o meu café da manhã. A Kellen é uma seguidora minha, ela já me segue faz tempo, ela está praticando tudo que eu ensino. E aí, meninas, o que que acontece? Quando a gente traz essa frase, que é muito comum, isso, Lana, o cérebro vai dando novo comando ao nosso corpo. Exatamente isso. Quando a gente, primeiro momento, a gente fala exatamente isso. E quando eu ia na nutricionista, eu falava exatamente isso. Você pode me dar qualquer coisa, mas não tira o meu pão no café da manhã e o meu café com leite. Essa era a frase primordial. Que a nutricionista sempre pergunta para você, qual alimento você mais gosta? Qual alimento você não fica sem? Eu falava, meu pão com manteiga e meu café com leite, não tira de mim. E quando eu falo isso, não tira de mim, eu coloco a coitadinha da nutricionista numa sinuca de bico, gente. Eu coloco ela numa situação que eu falo assim, meu Deus, que eu vou ter que deixar o pão dessa mulher aqui. Né? Só que nesse momento, meninas, eu não entendo o quanto aquele pão todos os dias da minha vida, num corpo inflamado, num corpo acima do peso, com vícios alimentares, o quanto aquele pão todos os dias faz mal. Para que vocês entrarem no curso, que a gente se aproximar, vocês vão entender, me conhecer um pouco mais, o quanto eu tenho ranço dessas pessoas que falam que pode emagrecer comendo de tudo. Porque se eu fosse emagrecer comendo de tudo, eu não estaria gorda, obesa, acima do peso. Porque foi exatamente comendo de tudo que eu cheguei onde eu cheguei. Certo? E comer pão todos os dias para emagrecer pode. Ou tomar refrigerante zero todos os dias pode, porque é zero. Eu tenho ranço, eu tenho ódio disso, porque a minha paciente, quando chega para mim, ela não quer tirar essas coisas. E quando eu falo para ela que eu tenho que tirar essas coisas, ela fica puta comigo. Porque as outras pessoas falam isso. Só que, meninas, o que a gente precisa aprender é o seguinte: não é o que
Não é que eu vou falar para minha paciente que ela vai tirar. Quando ela traz essa fala para mim, o Cá, eu não consigo. Eu amo. Elas adoram falar eu amo, né? Eu amo. A gente não ama, tá? Comida. A gente ama as pessoas que estão à nossa volta, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos entes queridos, nossos amigos, aqueles que a gente considera como família. Essas pessoas a gente ama. Isso é amor. Porque se você perder um filho hoje, eu tenho certeza que não é a mesma tristeza do que você não poder nunca mais comer um pão. Não tem nem comparação. Isso é amor. Comida não. Comida a gente gosta, comida a gente tem prazer, comida a gente se socializa, se reúne, traz felicidade, traz alegria, mas comida é isso, amor é outra coisa. Então a gente não ama, tira isso da vida de vocês, a gente não ama. Então a gente traz essa fala, eu amo pão e eu não vivo sem. Aí você vai falar para o seu paciente assim, ok, você não vive sem? Não, não vivo sem. Então, ó, deixa eu te explicar o que acontece quando você come glúten todos os dias. Sabe essa história que estão contando por aí sobre o glúten? Que o glúten faz mal, não sei o quê, estão falando que é terrorismo alimentar. Outra coisa que me irrita é terrorismo alimentar. Então, deixa eu te explicar. Olha, você vai pegar a aula de glúten lá do curso, vai assistir, vai entender e vai falar isso para o seu paciente. Acontece isso com o seu organismo quando você come pão todos os dias. Agora, eu te desafio ficar 15 dias sem comer pão. Você acha que você consegue para a gente fazer um teste? Meninas, eu te desafio é uma palavra que tem um valor que vocês não fazem ideia. Eu te desafio. 15 dias. Você acha que você é capaz? Ah, ela vai falar que é. Ah, sim. Não, acho que 15 dias eu não vou morrer. Vamos ver como é que você se sente nesses 15 dias. E aí você vai observar esse sintoma. E aí, em 15 dias, a gente vai conversar novamente. E aí, você vai inserir o pão novamente. Cara, a hora que ela comer esse pão, depois desses 15 dias, você vai ver o estrago que ele vai fazer. Aí você vai virar para ela e vai falar assim: então, como você se sentiu? Nossa, eu me senti assim, assim, assim. E você vai dar dica para ela. Você sentiu distensão abdominal? Você sentiu dificuldade para ir ao banheiro? Sentiu dor de estômago, dor de cabeça? Sua alergia, se ela tiver, piorou? Nananana. Aí você vai juntar com os sintomas que ela trouxe para você. Você vai falar: e aí? O que você me disse? Piorou? Ela vai falar que piorou, óbvio, é fato. Aí ela vai falar assim, piorou. Ela fala, então, agora você vai escolher, né? Aí eu falo para Kellen, agora você vai escolher. O que você acha? Que é possível ficar sem o glúten porque você ficou 15 dias sem, né? E dar continuidade nos seus benefícios? Ou você acredita que, sim, o glúten, ele continua fazendo parte da sua vida, da sua rotina? Nesse momento, meninas, a ficha dela vai cair e a compreensão dela vai cair. Lembra que eu falei das escolhas? Aí ela vai falar para você assim: nossa, é verdade. Então, eu acredito que nesse momento eu não preciso fazer essa escolha. E aí, o que eu falo para vocês, que vocês vão ensinar para suas pacientes, é o pulo da gata. O pulo da gata que eu ensino para minhas alunas, e vocês vão ensinar para pacientes de vocês, é o seguinte: o pulo da gata é comer tudo que você quiser sem engordar. Aí, quando eu falo isso, acende uma luz. É isso que eu quero. Quero comer de tudo e não engordar, mano. Só que quando você tá no pulo da gata, a mágica aconteceu. Você emagreceu.
Alana, eu como. Lógico, Alana, sempre foi magra, né? Tá com as bactérias aí, ó, famintas, comendo tudo que, né? Não deixa engordar. Gosto também. Aí você vai lá, emagreceu. Limpou o paladar. Entendeu de onde vêm os nutrientes que te dá mais energia. Pratica jejum intermitente. Transformou o seu corpo em um queimador de gordura eficiente. A hora que você for comer uma pizza, por exemplo, você vai falar: será que eu quero pizza mesmo? Não, não quero. Meninas, eu não como pizza. Ah, mentira. Não, não como. E sabe que momento eu deixei de comer pizza? Quando eu percebi o quanto ela me fazia mal. Quando eu percebi o quanto era indigesta, como, se eu comer hoje, no dia seguinte eu acordo com 2 olhinhos de sapo. Parece mesmo um processo alérgico, que é, né? Exatamente. As pessoas olham e falam assim: nossa, tá inchada, né? Enche aqui em cima, enche aqui embaixo. Por que que eu vou comer um alimento? Tá bom, Lana? Por que que eu vou comer um alimento que me prejudica, que eu me sinto mal, se nem me traz tanto prazer assim? Ó, isso acontece comigo com qualquer massa. Para que que eu vou ficar insistindo? Mas enquanto eu tô inflamada, enquanto eu tô com meu paladar ruim, enquanto eu não tenho a compreensão dos alimentos, isso é um consumo que eu vou fazer constantemente. É algo que eu vou fazer e não vou perceber, porque eu vou acordar inchada no dia seguinte, só que é comum para mim. Eu não percebo. Agora, quando eu estou no pulo da gata, para mim tá ok. Eu não vou ter essa necessidade, meninas. Porque a minha compreensão é outra. Eu já estou em outro estado. Eu não quero mais. Tem um monte de alimento que eu não como mais por livre escolha da minha vida. E tá tudo bem, eu não sofro nada por isso. E tem outros que eu como. Por exemplo, eu não como pizza, mas eu como esfirra. Sabe? E aí, quando eu como isso? Muito raramente. E tá tudo bem para mim. Porque a nossa mudança, ela acontece de dentro para fora. E é isso que eu quero que vocês aprendam para vocês e para o paciente de vocês. Que vocês façam exatamente isso. Eu quero que vocês aprendam a fazer a queima de gordura pela diminuição da insulina, pelo aumento do glucagon e das catecolaminas. Então, agora, para que vocês tenham resultados mais rápidos e mais eficientes na estética, eu vou trazer um pouco da questão metabólica, eu vou entrar um pouco da bioquímica para vocês entenderem um pouco. Lembra que eu falei que eu vou trazer um estado só para vocês? Um estado só do nosso sistema metabólico, que acontece com uma queima de gordura mais eficiente quando eu estou em estado de jejum. Porque eu vou ter várias coisas. E a que eu vou trazer hoje para vocês é a ativação da lipálise hormônio sensível, que é a LHS, quando eu estou em estado de jejum. Eu tenho outras situações, eu tenho a cetose, eu tenho autofagia, eu tenho a queima de gordura eficiente, eu tenho todo o processo mitocondrial. E aí, o que que acontece? O nosso corpo hoje, meninas, não sabe mais como queimar gordura localizada. Ele não sabe mais como buscar essa gordura como reserva de energia. Porque lembra que eu falei no começo da aula que eu faço um processo de alimentação o tempo todo? E esse processo o tempo todo
de alimentação, eu uso reserva de energia imediata, guardo, estoco, reserva de energia imediata, estoco, reserva imediata, estoco. Isso está estocando, estou ganhando peso, e nunca consigo acessar essa gordura como fonte de energia. E aí, com o jejum intermitente, a gente vai fazer isso acontecer. Aí eu vou transformar o meu corpo em um queimador de gordura eficiente através do jejum intermitente. Até combina, negócio fofo. E é isso que eu quero para a vida de vocês, para a vida da paciente de vocês, que vocês sejam uns queimadores de gordura eficientes, para quando vocês comerem um lanchinho, não ir lá para a pochete. É isso, né? Então, eu não quero mais pochete. Eu quero agora fazer com que o meu corpo use essa gordura como fonte de energia. E é isso que eu quero para a vida de vocês. E é exatamente isso que eu ensino lá no curso do jejum aplicado à estética, meninas. E não pensem vocês que o curso ele custa um valor exorbitante, não, tá? O curso hoje do jejum aplicado à estética, ele custa R$ 697. E aí, para vocês, hoje ainda vai ter um desconto, óbvio, porque ninguém está aqui domingo de manhã, merece, né, presentes, merece um benefício de estar aqui se dedicando, estudando, passando na frente, tendo mais conhecimento para a sua vida e para a vida dos seus pacientes, para a sua saúde, para a saúde deles. Né? Então, vai ter um valor diferenciado, sem mais baixo que esse valor, e vocês vão, para quem entra hoje, se inscrever e ganhar o workshop da Esteticista de Elite. Esse workshop está incrível, incrível. Tudo que eu aprendi dentro da estética e evoluí, eu vou ensinar para vocês nesse workshop, tá? Ele vai ser incrível. E aí eu vou trazer para vocês sobre essa lipálise, hormônio sensível, e vocês vão entender por que o corpo ele vira um queimador de gordura eficiente. E em conjunto com o seu tratamento estético, você vai ter mais resultado e resultado mais eficiente, certo? Então, ó, meninas, lá no tecido de gordura, tá? Lá no tecido gorduroso, a gente vai ter essa lipase hormônio sensível que se destaca. No jejum, o que acontece? O organismo ele precisa de energia. E uma das fontes é a gordura estocada no tecido adiposo. Nesse momento, a lipálise ela vai entrar em ação, quebrando os meus triglicerídeos e liberando ácidos graxos na minha circulação, certo? Existe uma ligação bem estabelecida entre as funções da lipase hormônio sensível e as doenças metabólicas corriqueiras no nosso meio, como a obesidade, a síndrome metabólica, outras doenças mais conhecidas, como a lipodistrofia, certo? Que é uma doença da distribuição do tecido gorduroso no nosso corpo. Percebe aí? Eu trouxe exatamente essa lipase hormônio sensível porque é exatamente isso que a gente precisa no mundo da nossa estética. É nesse ponto que a gente vai agir com o jejum intermitente para que a nossa paciente tenha mais resultado na gordura localizada e na celulite. Na flacidez também, tá, meninas? O jejum intermitente também ajuda. E aí, a lipase hormônio sensível, ela leva esse nome, pois ela é reguladora por vários hormônios. A adrenalina, a Ilana, a adrenalina, o glucagon. E aí, eu vou estimular a ação dessa lipálise, e aí eu vou acelerar a lipólise. A insulina, meninas, normalmente, ela vai inibir essa enzima, facilitando o depósito de gordura no tecido adiposo, certo? Só que como eu estou em jejum, eu ativo essa lipálise, certo? Pois o fluxo de gordura é contrário ao pós-prandial, que é depois que eu me alimento. Então, como o jejum faz com que a minha insulina diminua, eu não vou inibir a minha lipálise de trabalhar e fazer com que todo esse processo de eliminação de gordura aconteça. Eu tenho uma segunda ativação do LHS,
que é a quebra do colesterol ester e deixar ele livre para participar do metabolismo intracelular e a produção dos hormônios esteroides. Então, eu já trabalho a parte hormonal. Lembra que eu equilibro a parte hormonal? Então, através dessa lipálise, eu consigo fazer com que isso aconteça também. Vai percebendo a magia, que eu quero que vocês sintam essa magia aí também, hein? Com tudo isso que acontece no jejum. Uma outra ação. Uma ação enzimática, que é quebrar o retinil ester e liberar o retinol, que é a vitamina A, certo? Que é um ácido graxo. Lembra que para eu fazer NAD e FAD lá na minha mitocôndria para transformar em ATP, muito mais moléculas de ATP, eu preciso da vitamina A. E olha aí, essa lipálise faz com que esse processo aconteça quando eu estou em estado de jejum. Olha que coisa mais linda. Então, é exatamente nesse processo que eu ajudo a minha paciente a ter mais resultado na estética. E aí, como na natureza nada se cria, tudo se transforma, a glicose pode se transformar em ácido graxo. E esse processo chama-se lipogênese. Oh. Então, o tecido gorduroso e o fígado têm essa capacidade, meninas. E esse mecanismo é muito importante na gênese da esteatose hepática, da gordura no fígado. Então, de novo, né? Para quem tem aquele abdômen muito protuso, muito grande, né? Que passa da metade da altura do nosso paciente, é muito provavelmente que esse paciente tenha gordura no fígado, tenha gordura gordura visceral. E o jejum intermitente vai ajudar nesse processo. Então, essa lipálise em estado de jejum vai fazer com que esse processo aconteça. Outros tecidos são beneficiados por esse processo também, tá? Então, o tecido gorduroso marrom, que acontece a lipólise e a oxidação dos ácidos graxos, que vão transformar em energia. Mais uma mágica aí. Volta, Kelly. Dá tempo, vai. Rápido. Eu melhoro o aspecto músculo esquelético e cardíaco. Eu controlo o conteúdo dessa gordura, eu controlo a secreção de insulina. Então, todo esse processo, sim, é a mágica de tudo acontecendo. Então, meninas, nessa situação, a insulina, que deve inibir essa lipálise, não faz isso como deveria. Certo? E mais gordura sai do tecido adiposo para a circulação, para servir como fonte alternativa de energia na produção de quem? Dos corpos cetônicos. Olha aí de novo a mágica acontecendo. Meninas, o corpo cetônico ele é benéfico para o nosso sistema, ele só é maléfico quando o nosso paciente ele é diabético tipo 1, ele não tem produção nenhuma de insulina. Ok? Por isso a importância da gente estudar e ter o conhecimento daquilo que a gente quer ensinar. Porque quando a gente fala, os corpos cetônicos fazem mal por conta disso, por conta daquilo, a pessoa tem problema, é quando eu não tenho a produção de insulina, porque lembra, a minha insulina regula a minha lipálise. Se eu não tenho insulina, eu não vou regular, e aí meus corpos cetônicos vão estar em excesso, e assim eu vou prejudicar o meu sistema. E não é isso que acontece, porque eu me alimento. Lembra que o estado de jejum, estado alimentado, não alimentado. Quando eu me alimento, eu produzo, vou ali ter a glicose, vou produzir insulina para controlar essa glicose. Então, quando eu sou diabético tipo 1, o meu pâncreas não produz insulina, eu tenho que injetar. Olha a importância de entender o conteúdo. Olha a importância de aprender e estudar. Então, corpos cetônicos é benéfico para o nosso sistema, para a nossa saúde. Então, quando eu aprendo a fazer tudo isso, quando eu consigo fazer tudo isso e faço essa mágica acontecer, automaticamente suas pacientes vão ter, sim, mais resultados, certo? Vai ter resultado mais rápido, vai ter resultado mais eficiente.
E assim você vai ter mais paciente te indicando fiel e você vai conseguir aumentar o rendimento da sua clínica, da sua estética, do seu espaço, dos seus atendimentos. Você vai poder cobrar mais por isso. Então, você vai ter mais paciente, vai ter agenda, né? Mais lotada, com mais pacientes, que eu acredito que é isso que você quer, trazendo conhecimento, saindo na frente. Imagina, você acha que a sua vizinha, sua concorrente, sabe isso que eu estou te falando? Não sabe, ela sabe que deitar o paciente na maca e fazer uma drenagem. Ela não estuda igual a gente estuda. Outra coisa que vocês vão também aumentar o faturamento de vocês é que vocês vão aprender a fazer mentoria, fazer grupos, trazer o mundo, né? Conseguir fazer esses atendimentos online. Você pode atender pessoas de todo lugar, né? Se a sua cidade é muito pequenininha, imagina que você vai atender pessoas de qualquer lugar. Isso é incrível. Isso é maravilhoso. Então, você fazendo essa combinação, meninas, da estética com o jejum intermitente, é exatamente isso que você vai fazer. Você vai oferecer um tratamento com maior valor agregado, você vai cobrar mais pelo seu trabalho, vai proporcionar aos seus pacientes melhores e resultados mais rápidos, tornando o seu tratamento mais eficiente, acho que é isso que vocês querem, né? Aí com pacientes que saem felizes com seus resultados, conseguem manter o que conquistaram, automaticamente você vai ter a sua agenda de pacientes ali, muito mais fiéis, que indicam você para as amigas, né, para as pessoas do trabalho, para todo mundo que ela fala, ela vai falar de você. É tão gostoso quando as pessoas falam, te indiquei para fulano, te indiquei para ciclano. Por que elas falam isso, meninas? Porque elas gostam de você, elas confiam nisso. Por quê? Porque se apresenta para ela um atendimento diferenciado que não cuida somente da estética dela, mas que vai além do emagrecimento, ajuda ela na saúde, né? Ajuda ela na história da vida dela como um todo. E aí você vai conhecer o jejum intermitente, vai conhecer e entender como aplicar essa técnica nos seus pacientes e vai combinar isso com o tratamento. Aí você atende o quê? Você vai ter o quê? Um atendimento global, completo, completamente diferente do mercado. E isso, meninas, é só para quem quer dar o próximo passo. É sim para quem quer melhorar, para quem quer ter resultado mais rápido e quem quer se diferenciar no mercado. É para quem quer ter alto valor agregado e conquista seus pacientes pela confiança, pelo resultado que mostra, mata a cobra e mostra a cobra. Né? Você vai fazer os seus pacientes se tornar um verdadeiro fã seu, que te acompanha, que te indica. Né? E tudo isso e muito mais, meninas, eu vou trazer para vocês dentro do curso, tá? Jejum aplicado à estética, são aulas gravadas, você pode assistir onde quiser, a hora que quiser, quando quiser, quantas vezes quiser. Vocês têm acesso por 1 ano. Lá dentro tem um conhecimento prático, direto ao ponto, sem enrolação. A gente tem encontro ao vivo para que a gente tire dúvidas de vocês. Vocês podem trazer o paciente de vocês, a gente tem um grupo no WhatsApp para estar juntas fazendo lá o nosso processo acontecer, tá? Traz a história da sua paciente, a gente vai juntas lá. Porque quando vocês começam a ter o resultado disso na prática, todo mundo ganha. Eu ganho, você ganha, todo mundo ganha. A sua paciente ganha. Então, eu quero ofertar para você e para ela o melhor resultado. Eu quero que vocês façam acontecer da forma correta. Dentro do curso, meninas, tem planner com plano de ação, passo a passo para você ofertar para o seu cliente. Tem protocolos de jejum, como, o que, quando comer, fazer, aplicar, lista de alimentos proibidos e permitidos, lista de açúcares ruins, porque tem um monte de açúcar invertido aí dentro dos rótulos que a gente nem sabe quais são, não é verdade? Então, a gente precisa, nosso paciente precisa aprender a ler rótulo.
Precisa aprender a ler ingredientes e interpretar isso. A gente tem e-book de chá, de shot para ajudar na saúde deles, na de vocês também, né? Tem todo o material de apoio. É óbvio que vocês vão começar a aplicar na vida de vocês, vocês vão começar a trazer história de vocês para mim. E aí eu vou poder ajudar vocês na prática da vida de vocês. A semana que vem a gente tem aula de boas-vindas no domingo. Então, meninas, eu quero agora, sim, trazer para vocês o curso, tá? Se vocês quiserem fazer a inscrição para o curso, eu vou colocar aqui, tá? Nos comentários. Se você quiser fazer a sua inscrição, faça a sua inscrição. O valor dele para vocês hoje vai custar R$ 497. E você vai ganhar o workshop Esteticista de Elite. Então, faça a sua inscrição. Eu vou colocar aqui. Você pode fazer em 12 parcelas, se você quiser, de R$ 49,60. E aí, coloca aqui, se você fizer a sua inscrição, põe para mim que você fez, que você entrou no curso, para eu te dar boas-vindas. E eu vou abrir agora para vocês tirarem dúvidas de vocês. Coloca aqui, se você abrir o microfone e me perguntar qualquer coisa, pode abrir o microfone, pode falar. E se você quiser escrever também, fica à vontade. E uma das dúvidas que as meninas colocaram lá no grupo no RT Detox da Renata. Tá, esteticista pode aplicar o jejum intermitente? Então, essa pergunta foi ótima. Meninas, vem, Adri. Ó, quando a gente faz jejum e é um estado não alimentado, então nós só vamos ensinar para nossa paciente a ficar um tempo sem se alimentar. O que está por trás dessa mágica, ninguém precisa saber. Só você. Então, não é uma estratégia alimentar. A princípio, tá, meninas? Eu ensino estratégia alimentar, sim. Tá bom? Para minhas pacientes, eu ensino estratégia alimentar e eu falo para elas que é uma sugestão. Por quê? Porque como o jejum intermitente não é uma dieta, qualquer estratégia alimentar que ela fizer junto vai ajudar. E aí a gente precisa, sim, falar para ela que o jejum intermitente é um estado não alimentado, mas quando ela se alimenta, ela precisa comer comidas de verdade para nutrir o corpo dela. Porque se ela não souber fazer esse processo alimentar corretamente, ela vai sentir fome. E o jejum intermitente não é para passar fome. E aí nós vamos ensinar para ela também que nós temos picos de fome. Mas ela precisa aprender a entender isso no corpo dela. Primeiro, ela precisa ter fome, porque as pessoas comem muito, nem fome sabe o que é. Não sabe nem o que é fome. Elas acham que sabem, elas não fazem nem ideia do que é. E essa fome, ela não vem numa crescente, chega uma hora que você morre de fome. Não, ela vai e volta. Só que isso ela não sabe. Ela precisa aprender. Então, ela tem que entender que é um estado não alimentado e que é um estado alimentado. E sim, eu passo para ela, sim, uma sugestão alimentar. Mas eu falo, é uma sugestão. Por quê? Eu quero que ela aprenda a se alimentar desse jeito, meninas, para sempre. Não é só enquanto ela está fazendo dieta. Não é só enquanto ela quer emagrecer 10 quilos. É estilo de vida, elas têm que levar para a vida delas. Mas elas só vão levar para a vida dela a hora que elas mudarem aqui, ó. Porque enquanto elas estiverem com a mentalidade achando que dieta é algo ruim, enquanto elas estiverem achando que fazer restrição alimentar é coisa péssima, que o bom da vida é tomar cerveja e comer biscoito e bolacha recheada e assistir Netflix, a gente não consegue mexer na vida dela. Ela vai continuar achando que é terrorismo alimentar. E é o que a gente quer mudar a mentalidade delas, a gente quer fazer com que elas entendam que o processo é estilo de vida, é mudança de hábito. E mudança de hábito não é fácil não, meninas.
É muito difícil, mas é possível. E se é possível para um, é possível para todos. É o que a gente aprende na PNL. É o que a gente aprende no coach. É exatamente isso. Certo? É o que a gente aprende nesse processo. A gente aprende a fazer exatamente isso. Entende? Então, porque tem estratégia alimentar, eu não posso dar estratégia alimentar porque eu sou nutricionista. Não sou nutricionista. Não pode mesmo, tá? Mas você vai falar para ela o que ela vai comer, quais são os benefícios desses alimentos, por que que ela está comendo esse alimento, o que que vai trazer para ela de benefício no jejum. Pode abrir o microfone, pode perguntar. iPhone. Oi, Camila. Aqui é a Quem Nadir é? de Nadir, Curitiba. Nadir. Tudo bem? Tudo, Eu meu já vi a amor. minha aulinha lá que você colocou no nosso grupo lá do TR Detox, né? Achei bem interessante. Eu já estou aplicando. Eu emagreci 3 quilos. Parabéns. É assim, todo mundo precisa emagrecer 3, 4, 5 quilos, né? Não existe uma mulher que não queira emagrecer 3, 4, 5 quilos. Sempre. Bom, deixa eu te explicar um pouquinho. Eu sou corredora de rua, eu corro há 15 anos. Eu tenho 1,57 m, mas eu já pesei quase 90 quilos. Tá. Nesses 15 anos aí, já melhorei muito, né? Eu tenho um método de emagrecimento dentro da clínica, que me ajudou bastante também. Mas eu sempre gostei do jejum intermitente, porque eu acho que ele te ensina várias coisas, não só no método o físico, mas o psicológico. Exato. E é assim, só que eu tenho uma certa dificuldade com o jejum intermitente. Tá. Por exemplo, eu faço exercício todos os dias de manhã. Eu corro terça, quinta, sábado, às vezes domingo, e eu faço funcional segunda, quarta e sexta, e quarta ainda eu faço tai chi. Tá. Eu tenho 55 anos, vou fazer 55 anos, e entrei na menopausa com os 45, mais ou menos. Fiz de tudo para não fazer reposição hormonal, como eu coloquei para você. Eu não sou adepta à medicação. Eu trabalho com fitoterapia, eu trabalho muito chá, muita coisa que eu não precise tomar remédio. Mas eu me sinto fraca. Você deu uma dica legal lá da água com gás, limão e o salzinho do Himalaia, né? Essa semana inteira eu tenho feito, eu estou fazendo jejum em dias alternados, já cheguei a 17 horas, mas assim, tipo ontem eu corri 1h10 e eu comecei uma agenda das 9 horas direto até as 4 da tarde. Eu sou massoterapeuta e eu trabalho muito com dor. Então, eu trabalho com atleta, eu trabalho com pessoas que vão lá porque estão com dor na lombar, com dor na cervical. A gente faz outras coisas na clínica. Mas sábado parece que o povo... E toda a dor que ele sentiu durante a semana por trabalhar sentado, por fazer exercício. E eu me sinto um pouco fraca nesse momento. O que você me diz? Então é assim, né, Dir? Eu sei que você me contou, né, bastante aí da sua história. Só que a gente precisa entender melhor. Você me contou que você faz 8 atividades na semana. Você corre 4 vezes, você faz funcional 3 vezes e ainda no meio do caminho ainda você faz tai chi. Certo? Trabalha, né? Tem uma agenda cheia. E a gente precisa então ver o que está faltando de nutrientes para você. Porque você tem um consumo bem alto, né, de gasto de caloria. Então, a gente precisa ajustar. Você pode continuar a fazer o jejum intermitente, não tem problema nenhum, mesmo correndo, mesmo fazendo essas atividades todas. Só que a gente precisa ajustar toda a parte nutricional. Lembra que eu te falei que
Quando a gente vai fazer o jejum intermitente no nosso paciente, a gente precisa entender o histórico, porque a gente tem que ver composição, peso, idade, tudo. Então, a gente precisa ajustar tudo isso para a sua realidade. A gente precisa ajustar tudo isso para o seu momento, para a sua rotina. Super entendi, porque como eu já estou fazendo o teste com 2 pacientes. Uma que acabou de sair do método de emagrecimento 5S, ela vai fazer um tratamento para... Estou preparando ela para uma criolipólise, ela já está... Essa é a mais difícil, eu comecei pela paciente mais difícil, porque é bem isso, eu vou morrer de fome. Falei, não, vamos começar com 12. É normal, né? E como ela vem de manhã, eu quero que ela faça o jejum, por enquanto, quarta e sexta, no dia que ela vem comigo, para eu trabalhar a mente dela, entende? Enquanto ela está em jejum. E vou fazer com a minha filha. Então, eu só te pus isso porque também uma delas é que faz muita atividade física, mas está com o peso acima. Então, eu quero muito comprar teu curso, vamos ver. Porque tem que entender mesmo, né? Qual é a sua dúvida em aderir ao curso? Traz para Não, é mim. que não, a minha única dúvida no momento é porque eu comprei uma mentoria, eu tô com muita coisa para estudar. Mas é só por isso mesmo, assim. Mas vamos, a gente vai ter acho que umas 24 horas para fazer isso, né? Eu vou pôr aqui no meu papel certinho, mas para 20 mim vai não, é ser só até bem hoje, importante. 23h59, você não perdeu o workshop. Tá bom. E aí, o que você faz? Assim que você aderir o curso, você me avisa, porque aí a gente estrutura para você o que você está precisando. Aí você Beleza, traz esse caso dessa sua paciente para a gente fazer juntas. beleza. Entendeu? Obrigada, Camila. Nada, meu amor. Obrigada eu. Que mais, meninas? Lana, o curso, nós temos encontro ao vivo, tá? Uma vez por mês a gente vai se encontrar ao vivo para tirar as dúvidas de vocês e o grupo do WhatsApp que a gente está lá e está aberto, tá? E nós temos a aula gravada. Tem toda a estrutura da aula gravada. E aí lá dentro vai ter os módulos. E um ano boa, Daisy. Dura quanto tempo? A duração de acesso é um ano, tá? Curso, meninas, né? Que nem a Daisy falou, eu tenho bastante coisa. As aulas são bem curtinhas, são práticas, direto ao ponto, para que vocês consigam praticar e ter o retorno, né? Porque o valor de R$ 497 para que vocês tenham esse conhecimento, essa oportunidade é para muito poucas pessoas, tá? Eu não sei se eu coloquei recorrência, Daisy. Vê lá, você tentou? Às vezes eu coloco a recorrência automática. Tenta lá para ver, pode ser que sim. Às vezes eu coloco automático no recorrente, tá? Então, assim, de fato, é um puta conhecimento. Eu estou fazendo esse valor por conta do nosso evento hoje, tá? Porque vocês são alunas da Renata. Mas, com certeza, conforme a gente for aprimorando, vocês sabem que o valor não fica, né, neste valor, a gente acaba aumentando, porque sim, é muito conhecimento. É algo que vocês vão poder passar para frente e aumentar o faturamento de vocês. Então, é algo que vale muito ouro, né? Eu não estou falando ouro de dinheiro, vocês sabem disso, né? Eu estou falando ouro de conhecimento. Vou pôr o link aqui para vocês, espera aí. Quer ver? Acho que eu tenho alguma coisa aqui.
Não tá no recorrente? Tá. Então, depois eu vejo, então, para você, Daisy. Tá? Me dá um oi no WhatsApp e aí eu vejo para você, tá bom? Aí eu tenho que entrar lá na Hotmart. Tudo pela Hotmart, tá, meninas? Fica tudo gravado lá, os nossos encontros ficam gravados, ficam lá. Tá tudo lá, para que vocês tenham acesso. Mas eu acho que o mais importante de tudo isso é que... Adriana, já fez sua inscrição? Eu acho que o mais importante de tudo que a gente está falando aqui é que vocês vão poder aplicar isso na vida de vocês, né? E modificar a saúde de vocês. E aí vocês vão colher benefícios além do processo do jejum intermitente, né? Porque os benefícios vão além disso, além do emagrecimento. Então, a recuperação da saúde é algo que não tem preço. É algo que a gente... E o conhecimento também, né, meninas? Conhecimento é algo que não tem preço. Eu vou dividir isso com vocês. E o workshop que eu fiz com muito carinho para vocês, vai ser ministrado mês que vem, tá? Mês de abril. E é um presente único, tá? Que eu vou compartilhar com vocês. Vai ser incrível. Mais alguma dúvida, meninas? Eu espero vê-las no curso, de verdade. Eu espero que vocês possam levar esse conhecimento para a vida de vocês, que vocês façam de forma correta o jejum intermitente, para que a paciente de vocês aprenda a fazer e pratique de forma correta também, e que eu possa auxiliar vocês nesse processo. Ai, a Adriana entrou já. Seja bem-vinda, Adri. Parabéns, meninas. Que delícia. Então tá, então eu fico aguardando a Daisy, fico aguardando a Nadir vir comigo e todas vocês, meninas, de coração, eu agradeço. Obrigada por estarem aqui comigo esse domingo de manhã, compartilharem a história de vocês. Vocês possam sim dar o próximo passo, evoluir na sua estética, ganhar mais dinheiro, ter mais clientes felizes e fiéis, né? Que vocês tenham um sucesso. Eu acho que a gente quer ter sucesso na nossa vida, né? Profissional, pessoal, em todos os aspectos. Eu espero fazer parte dessa história com vocês e vocês comigo, tá bom? Um beijo no coração, gratidão por tudo. Um beijo. Essa aula vai ficar gravada. Eu vou ver se eu compartilho lá com a Renata, tá bom? E aí, quem quiser e puder, vamos juntas, tá? Juntas somos mais fortes. Um beijo, meninas. Fiquem com Deus. Tchau.